Jeffrey Edward Epstein nasceu em Brooklyn, Nova York, no dia 20 de janeiro de 1953, filho de Pauline Seymour Epstein, e além dele, seus pais também tinham outros 2 filhos. Sua mãe trabalhava como auxiliar de uma escola e seu pai era zelador e jardineiro para o Departamento de Parques e Recreação de Nova York. Epstein se formou em 1969, aos 16 anos de idade, após pular 2 séries do ensino médio, uma vez que ele foi considerado intelectualmente acima da média. No entanto, ele nunca se formou em nenhuma universidade, embora ele tenha ingressado pelo menos em 2. E em setembro de 1974, aos 21 anos de idade, ele passou a trabalhar como professor de matemática e física na Dalton School, que fica em Manhattan. E nessa mesma escola tinha um homem chamado Donald Barr, ele foi diretor de lá até junho de 1974, e ele era conhecido por ter feito contratações nada convencionais naquela época. No entanto, não há nenhuma confirmação de que ele possa ter sido responsável por contratar ou não o Epstein. E aí, enquanto o Epstein trabalhava lá, há alegações de que ele possa ter apresentado um comportamento inadequado em relação a alguns alunos menores de idade. Segundo essas fontes também, ele teria frequentado uma festa cheia de jovens, bebidas e coisas do tipo. E essas fontes também dizem que, enquanto ele estava lá, ele teria flertado com algumas meninas. 2 anos depois, em junho de 1976, ele acaba sendo demitido dessa escola após apresentar um baixo rendimento e, obviamente, ele precisava de um trabalho para poder se sustentar. Então é aí que surge um homem chamado Alan Greenberg. Ele era diretor executivo da Bear Stearns, que era um banco de investimento que tinha uma sede em Nova York. E ele era pai de 2 alunos da Dalton. Eu não sei ao certo, mas parece que o Epstein dava aulas particulares para os filhos dele. Então, quando ele ficou sabendo que o Epstein havia sido demitido e que ele era bom com números, ele decidiu oferecer uma vaga a ele na Bear Stearns. E ele aceita, e essa vaga era de assistente júnior, só que rapidamente o Epstein começou a crescer lá dentro. Então ele passou a atuar como comerciante de opções. E pouco depois disso, ele já começou a dar assessoria para os clientes mais ricos desse banco. Tudo ia muito bem, ele tinha muita habilidade no que ele fazia, mas ele acaba sendo demitido em 1981, após violar a regra D. Aparentemente, essa regra D proibia os funcionários do banco de fazerem negócios privados com os clientes deles. Eu não entendi muito bem como funciona, gente. Se vocês sabem, deixa pra mim aqui embaixo. E ainda em agosto de 81, ele abre a própria empresa de consultoria dele, que era voltada a ajudar os clientes a recuperar o dinheiro de advogados e corretores fraudulentos. E alguns anos mais tarde, em 1987, ele foi contratado por Steven Hoffenberg para trabalhar como consultor da Taurus Financial Corporation, que era uma agência de cobrança que cobrava dívidas hospitalares, telefônicas e bancárias de pessoas por um valor mais em conta e depois cobrava dos clientes um valor um pouco mais alto, o que permitia a eles lucrarem com a diferença. No entanto, em 1993, a empresa entrou em colapso após vir à tona um dos maiores esquemas Ponzi da história dos Estados Unidos, resultando em prejuízos superiores a 400 milhões de dólares para seus investidores. Embora Hoffenberg tenha alegado em documentos judiciais que Epstein estivesse envolvido no esquema, ele nunca foi devidamente acusado e até hoje não se sabe se ele recebeu ou não parte dos fundos roubados. Ao mesmo tempo em que Epstein trabalhava com Hoffenberg, ele abriu sua própria empresa de administração financeira chamada J. Epstein & Company, e segundo ele, essa empresa foi criada no intuito de administrar ativos de clientes com mais de $1 bilhão em patrimônio líquido. Entre os anos de 2000 e 2007, o Epstein foi presidente da Liquid Funding Limited, que possuía inicialmente 40% da Bear Stearns. E em março de 2008, a Bear Stearns entrou em colapso após a implosão de títulos complexos, em grande parte decorrente de classificações imprecisas, o que contribuiu para a crise financeira de 2008 e a posterior grande recessão. Nesse período, Epstein já estava sendo alvo de investigação por parte dos policiais devido a várias denúncias de abuso cometidos contra menores que ele estava recebendo, e foi quando tudo veio à tona. Ao que se sabe, em novembro de 2004, a polícia de Palm Beach recebeu uma denúncia que dizia que jovens mulheres entravam e saíam da mansão dele, e enquanto as investigações ocorriam, os agentes descobriram que ele havia pago para jovens menores de idade praticarem atos sexuais com ele. Dentre essas jovens, tinham meninas com idade entre 14 e 16 anos. Também há relatos de que irmãs trigêmeas de 12 anos de idade que moravam na França haviam sido levadas até Epstein em seu aniversário para serem abusadas por ele, e elas teriam sido devolvidas no dia seguinte. Além disso, em março de 2005, uma mulher prestou queixa contra ele,
alegando que sua enteada de 14 anos de idade teria sido levada até a casa dele por uma menina mais velha e que lá o próprio Epstein teria pago $300 para ela despir e massageá-lo. Mais tarde, as investigações revelaram um padrão perturbador. As menores envolvidas no caso não eram apenas vítimas, mas elas também eram manipuladas e contratadas para recrutar novas meninas, o que facilitava o aliciamento contínuo de novas vítimas. Ao todo, foram identificadas 80 vítimas, no entanto, somente 60 delas foram localizadas. Elas eram recrutadas do Brasil, da Europa e outros países da América do Sul, algumas fornecidas a Epstein até mesmo por agências de modelo. Em maio de 2006, a polícia de Palm Beach concluiu que o caso era grave o suficiente para que o Epstein fosse acusado de múltiplos crimes, entre eles 4 acusações de relações sexuais ilegais com menores e uma acusação de abuso sexual. No dia 27 de julho de 2006, o Epstein foi preso sob acusações estaduais relacionadas ao aliciamento de menores para prostituição e à solicitação de prostituição. Ele tentou alegar que esses encontros eram consensuais e que imaginava que as jovens tinham 18 anos de idade, o que não foi aceito, o que fez com que ele fechasse um acordo em 2008 e se considerasse culpado. O Epstein recebeu uma pena de 18 meses de prisão e, além disso, ele se registrou como criminoso sexual nível 3 e teve que pagar uma indenização às vítimas que foram identificadas. Durante o cumprimento da pena, o Epstein ficou em uma ala privada da prisão, em condições diferentes da maioria dos detentos. Além disso, ele foi autorizado a participar de um regime especial de trabalho que lhe permitia sair da prisão por até 12 horas por dia, 6 dias por semana, sob a justificativa de exercer atividades profissionais. Então, ele praticamente só voltava para a prisão para dormir e, ainda assim, ele foi autorizado a usar o próprio motorista para buscá-lo e levá-lo de volta. Após cumprir quase 13 meses de sua sentença, ele saiu em liberdade condicional e passou a usar seu jato particular, continuando a frequentar sua ilha nas Ilhas Virgens, no Caribe, onde promovia diversas festas privadas em que, segundo fontes, forçava mulheres a prestarem serviços sexuais a ele e seus convidados. Entretanto, anos mais tarde, ele voltaria a chamar a atenção das autoridades, sendo novamente preso no dia 6 de julho de 2019 pela Força-Tarefa de Crimes contra Crianças do FBI, sob acusações de tráfico sexual que teriam ocorrido entre os anos de 2002 e 2005. E após investigações, a polícia encontrou diversas evidências de tráfico humano em sua casa e um cofre que guardava uma quantia de $70 mil em dinheiro e 48 diamantes. Também foram encontrados um passaporte austríaco falso vencido em 1987. Nele, o Epstein usava outro nome e tinha vários carimbos de entrada e saída de vários países, como França e Espanha. E a polícia também descobriu durante as buscas que ele teria instalado câmeras em sua casa para registrar os momentos de atividades sexuais. Tinham também várias fotografias comprometedoras na casa dele e, ao que parece, essas imagens eram usadas para ameaçar e chantagear as vítimas para elas não contarem nada a ninguém. Tinham também CDs com o nome de uma pessoa e da outra. No dia 8 de julho, o Epstein foi acusado de tráfico sexual e conspiração para tráfico de menores para fins sexuais. Ele tentou um acordo oferecendo $100 milhões para que ele pudesse permanecer em prisão domiciliar, que foi negado após o juiz alegar que ele apresentava risco às pessoas e que ele poderia tentar fugir para não cumprir a sua pena. Encarcerado, ele foi encontrado no dia 23 de julho de 2019, caído no chão de sua cela com marcas no pescoço, o que causou certas especulações de uma tentativa de suicídio. Mas como ele dividia a cela com outro prisioneiro, os agentes não descartaram a possibilidade de ter ocorrido uma tentativa de homicídio. O Epstein então ficou sob vigilância suicida e quase uma semana depois ele foi retirado dela e colocado em uma cela diferente com outro prisioneiro, e 2 guardas foram designados a irem até a cela dele a cada meia hora para poder examinar como que ele estava. E aí teve uma noite em que esses guardas não examinaram a cela dele e, por coincidência, nessa mesma noite, o outro prisioneiro que estava lá com ele foi transferido, então ele estava sozinho na cela. E as câmeras também que ficavam de frente, eu acho que eram 2 câmeras que ficavam de frente para a cela dele, estavam tendo mau funcionamento. Por volta das 6h30 da manhã do dia 10 de agosto de 2019, o Epstein foi encontrado em sua cela sem vida. Houve uma tentativa por parte dos policiais de reanimá-lo e ele inclusive chegou a ser socorrido e levado para o hospital. No entanto, já era tarde demais, ele faleceu naquele dia e as circunstâncias que levaram sua morte são até os dias de hoje investigadas
embora a morte dele tenha sido considerada suicídio por enforcamento. No dia 5 de setembro de 2019, o corpo de Epstein foi enterrado próximo ao de seus pais, em um túmulo não marcado em um cemitério em Palm Beach. E, além disso, o nome dos pais dele também foram removidos de seus túmulos para evitar vandalismo. É isso, gente. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.